O ser humano sempre teve mania de prometer alguma coisa para obter algo em troca. Embora as religiões ensinam que isso não é errado, a Bíblia ensina que Deus se agrada mais da nossa obediência. Está escrito que o obedecer é melhor do que sacrificar. E além do mais, não há o que a gente possa oferecer a Deus, porque Ele é o Senhor de tudo. Veja o que Ele diz: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais, porque meu é todo animal da selva e as alimárias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Os líderes religiosos ensinam as pessoas a fazerem votos e promessas, porque são eles que se beneficiam delas. Mas Deus não se vende por coisa alguma. O Senhor não pede que lhe façamos promessas, mas que creiamos nas suas promessas, nas promessas que Ele nos faz. O homem, digo o ser humano, ele promete e não cumpre, mas Deus nunca deixa de cumprir aquilo que Ele promete. Diz a Bíblia em Números 23:19, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? Eu vou te ensinar uma coisa. Quando você estiver lendo a Bíblia, ou ouvindo a pregação, e sentir no seu espírito que aquilo é com você, segure. Quando Deus nos abre a palavra e a gente entende, aquilo ali é uma promessa que o Senhor está nos fazendo. E você tem que segurar aquela promessa, porque aquela promessa vai permanecer do seu lado até o dia em que você crê de fato e reivindicar. E ela então haverá de se cumprir. Em Hebreus capítulo 10, versículo 23, diz o seguinte: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. O apóstolo Paulo não está falando de confissão de pecados, mas da confissão da nossa esperança, ou seja, daquilo que nós esperamos receber de Deus. Temos que manter firme essa confissão. Ele está falando para você confessar a sua fé. De que maneira se faz isso? Confessando, eu vou ter aquilo que o Senhor me prometeu. É assim que você confessa a sua fé. Você ouviu a promessa da boca de Deus? Segure e confesse, eu vou ter isso, porque Deus me prometeu. Isso vai ser assim comigo. A pessoa que ela é religiosa, ela diz, se Deus quiser eu vou conseguir. E ela nunca consegue porque ela não tem fé. Só de falar se Deus quiser, ela já está mostrando que ela não conhece Deus. Porque ela nem sabe qual é a vontade dele. Não sabe o que ele quer. Mas aquele que conhece a Deus de verdade, esse tem a sua promessa. Porque nós conhecemos a Deus pela Bíblia, pela sua santa palavra. E a promessa que nós entendemos dele, essa é a vontade dele para nós. Então, você tem que confessar com a sua boca que você vai ter aquilo que lhe foi prometido. Porque você sabe o quê? Que Deus não mente. Tem coisas, as pessoas ficam orando, tem coisa que a gente não precisa orar. Quando nós entendemos que o autor da promessa é poderoso para cumpri-la e é fiel naquilo que ele disse, basta nós crermos e confessar com a nossa boca que nós realmente teremos aquilo que foi prometido. Eu não preciso orar para receber de Deus aquilo que Ele me prometeu. Eu tenho que confessar que eu vou ter. Com toda certeza eu vou ter. Por quê? Porque fiel é aquele que prometeu. Então, ouse crer, busque uma promessa de Deus para a sua vida e experimente confessá-la no seu dia a dia. Assuma, toma posse da sua bênção, segure, retenha firme a confissão. Não abra mão da palavra que Deus te fez entender.
Não importa quanto tempo tem que você entendeu uma palavra. Aquilo que um dia Deus falou no seu coração. Não abra mão daquilo, porque aquilo está do seu lado, até que se cumpra. Então, a palavra que Deus te faz entender, você sempre deve confessar diante de todos, e você vai ver que Deus cumpre aquilo que Ele promete. Isaías capítulo 55, no versículo 11, o Senhor Deus diz o seguinte: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz. Quer dizer, fará aquilo que me agrada, aquilo que eu desejo. E prosperará naquilo para que a enviei. Quando Deus faz com que a gente entenda uma palavra, é porque Ele já nos deu aquela bênção. Aquela palavra, ela vai ficar conosco do nosso lado até o dia que nós tomarmos posse. Aquela palavra, ela não pode voltar para Deus vazia. Deus prometeu para os israelitas que levaria eles para uma terra boa, uma terra próspera, que era a terra de Canaã. E a palavra, o anjo daquela palavra ficou com os israelitas ali até que eles entraram em Canaã e tomaram posse dela. E isso levou muitos anos. Quando você entende uma palavra, o anjo daquela palavra, o porta-voz daquela mensagem, ele vai permanecer do seu lado, esperando o dia em que você tome a decisão de receber aquela bênção, ou que recuse. Há exemplo do que aconteceu com Jacó. Eu vou resumir a história para chegar onde eu quero. Jacó e Esaú eram dois filhos de Isaac. Eram os dois filhos de Isaac, netos de Abraão. Um dia Jacó tinha feito um ensopado de lentilha e o seu irmão Esaú chegou do campo. Esaú era caçador. Ele chegou faminto e pediu que Jacó lhe desse um pouco daquele ensopado. Jacó então negociou com ele. Jacó falou: olha, você me vende o seu direito de primogenitura. Esaú falou: vendo. O que me adianta o direito de primogenitura se eu vou morrer de fome? Então eu vendo. Você me dá do ensopado e o direito de primogenitura é seu. E Jacó então deu o ensopado para ele. O direito de primogenitura era algo extremamente importante, porque o filho primogênito, o primeiro filho, ele tinha direito a 2 partes da herança, além de herdar as maiores bênçãos do pai. Mas Esaú desprezou isso. E quando Isaac já estava velho, ele chamou Esaú, porque Isaac tinha preferência por Esaú, gostava mais do Esaú, porque Esaú era um homem forte, valente, caçador, e Jacó já era mais doméstico, era mais caseiro. Então Isaac chamou Esaú e ele disse: eis que agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faz-me um guisado saboroso como eu gosto, e traga-o a mim, para que eu coma e para que a minha alma te abençoe antes que morra. Nessa ocasião, o Isaac já não estava enxergando muito bem. E a Rebeca, mãe deles, ouviu quando Isaac falou com Esaú. E assim que Esaú saiu para caçar, ela chamou Jacó, mandou que ele pegasse 2 cabritos, preparou um guisado, como Isaac gostava. Depois ela vestiu Jacó com as roupas de Esaú. Como Esaú era peludo e Jacó tinha o corpo liso, ela pegou as peles dos cabritos e cobriu as mãos e o pescoço do Jacó, para se parecer com Esaú, porque podia ser que o seu pai desconfiasse e resolvesse apalpar. Isaac já não estava enxergando bem. E feito isso, antes que Esaú voltasse do campo, ela mandou Jacó levar o guisado para o seu pai, como se fosse Esaú. E Jacó foi lá. E a princípio Isaac ficou desconfiado, mas depois que ele apalpou o Jacó e ele viu que estava peludo, e o cheiro era o mesmo cheiro de Esaú por causa das roupas, o Isaac então acabou acreditando e abençoou Jacó, pensando que fosse Esaú. Quando Esaú chegou, sem saber de nada, ele preparou o guisado conforme Isaac havia pedido e foi levar para o seu pai. E quando ele descobriu que ele havia sido passado para trás,
Se bem que Jacó não o enganou, porque Esaú mesmo tinha vendido o direito de primogenitura. Mas quando o Esaú percebeu isso, o Esaú ficou furioso. E ele jurou matar Jacó. E quando a Rebeca ficou sabendo que Esaú planejava matar o seu irmão, ela falou com Isaac, chamaram Jacó e mandaram ele fugir para Harã e ficar na casa do tio dele, o Labão, que era irmão de Rebeca, até que passasse a raiva de Esaú. E Jacó foi. Eu estou resumindo a história, mas vai anotando as referências que está aparecendo aí, que para depois você ler a história, porque é uma história linda. Quando escureceu, Jacó pegou uma pedra para servir de travesseiro. Jacó estava fugindo da sua casa, ia para Harã, e no caminho escureceu, ele pegou uma pedra para servir de travesseiro, deitou e dormiu. E ele sonhou, e no sonho ele viu uma escada que tocava no céu, e os anjos subiam e desciam por ela. E ele viu que o Senhor estava no topo da escada. E Deus disse para ele: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra que estás deitado, darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E Deus fez outra promessa para ele, dizendo: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a sua terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. E Jacó guardou consigo aquela promessa. Jacó então seguiu o seu caminho, e durante muitos anos Jacó ficou na casa de Labão. Ele havia gostado da filha mais nova do Labão, a Raquel, queria casar com ela, combinou com o pai dela, o Labão, de trabalhar 7 anos pela mão de Raquel. Quando terminou os 7 anos, chegou o dia do casamento, Labão enganou ele, fez ele casar com a filha mais velha, a Lia ou Leia. Tem tradução que diz Lia, outras dizem Leia. O nome certo ninguém sabe. Jacó ficou bravo com Labão. Mas ele disse: irmão, aqui o costume é outro, aqui as filhas velhas têm que casar primeiro. Mas eu te dou Raquel em casamento se você trabalhar para mim mais 7 anos. Labão não era nada bobo, né? Como é que ele era esperto. E Jacó aceitou, trabalhou mais 7 anos pela mão de Raquel. Depois Jacó continuou ali mais alguns anos e Deus fez Jacó prosperar. Quando Jacó decide voltar para sua terra, vem a notícia que o seu irmão Esaú vinha ao encontro dele com 400 homens armados. E Jacó sabia que o seu irmão havia jurado matá-lo. Problema sério, mas Jacó tinha a promessa de Deus. Meu irmão, minha irmã, quando você ouvir da boca de Deus uma promessa, se agarre nela, porque um dia você vai precisar reivindicar aquela promessa e Deus vai cumprir. Às vezes, a promessa que nós entendemos de Deus não é imediata, não é para o dia de hoje, às vezes é para o futuro, mas às vezes é imediato. Tudo depende da nossa fé e da hora que estivermos prontos para tomar posse. Jacó, quando partiu, Deus prometeu levar ele de volta àquela terra seguro, em segurança. E agora ele resolve voltar. Ele fica sabendo que Esaú vem com 400 homens armados para matar. Mas ele tinha promessa. Às vezes a pessoa pensa: como é que eu vou ouvir da boca de Deus uma promessa? Quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você. Quando você ouve a pregação da palavra, é Deus falando com você. Você tem que prestar atenção, porque aquilo que chamar a sua atenção, aquilo que moveu o seu coração, que você entender, segure, porque ali está a sua bênção. Deus nunca deixa de cumprir aquilo que Ele fala no seu coração, aquilo que você entende quando você lê a Bíblia. Às vezes surge um problema sério e a pessoa fica sem saber o que fazer. Tem que se prover da palavra de Deus. Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus diariamente, porque os problemas não marcam hora. O diabo não marca a hora que ele vai te tentar, você tem que estar preparado.
Jacó fez isso, ele segurou aquela promessa que Deus fez naquele dia. E quando ele se viu em aperto, porque ficou sabendo que Esaú vinha para matá-lo, Jacó orou. Diz aqui em Gênesis capítulo 32, versículo 9, disse Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste. Olha a inteligência do Jacó. Ele orou falando para Deus aquilo que Deus tinha dito para ele. Ele invocou a Deus e disse: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e far-te-ei bem. Livra-me, peço, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo, para que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. Jacó falou sério com Deus. Ele disse: e tu disseste, certamente te farei bem, e farei da tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Irmão, é isso que nós temos que aprender. Orar dessa forma, de acordo com aquilo que Deus nos promete. Veja que Jacó, ele soube colocar diante de Deus aquilo que Deus lhe havia prometido. Essa é a oração que mexe com Deus. Essa é a oração que funciona. Não adianta você ficar rezando o terço, fazendo um monte de ritual, porque isso não resolve. Deus não atenta para isso. Deus atenta para a palavra dele. Deus disse que a palavra dele jamais voltaria vazia. E agora, como ele não haveria de cumprir aquilo que ele prometeu? Deus cumpre, meu irmão. Pode ter certeza disso. Se você orar sério e colocar diante dele aquilo que ele falou com você, pela palavra, pode estar certo, ele vai ouvir e ele vai cumprir o que prometeu. Naquela mesma noite, deixa eu ler aqui, Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. E então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, que significa aquele que luta com Deus. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber, o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, que significa a face de Deus, porque ele dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha vida foi poupada. Resumindo, quando Deus disse para o Jacó que o abençoaria na sua jornada, e que um dia ele lhe traria de volta a sua terra, em segurança, Jacó creu, e ele segurou aquela palavra. Aquilo ficou no coração dele, e Deus abençoou Jacó de uma maneira muito linda. Jacó foi para a casa do Labão com uma mão na frente e outra atrás, como se diz por aí. E lá Jacó prosperou. 14 anos ele trabalhou pelas duas filhas de Labão. E depois, os outros anos que ele ficou lá, Labão, que era muito esperto, pensou que ia fazer o Jacó de bobo. Então Labão combinou com ele o seguinte: você vai tomar conta do meu rebanho de cabra e ovelha. E o que nascer malhado ou salpicado será o teu salário. Labão sabia que a coisa mais difícil de acontecer é nascer uma ovelha malhada ou salpicada. Quase todas são brancas, mas Deus era com Jacó. E Deus deu sabedoria a Jacó. E Jacó está escrito aqui, deixa eu ler, Gênesis 30, 37. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e as descascou, nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia.
E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, onde o rebanho vinha a beber. E conceberam, vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas. E as ovelhas davam suas crias, listradas, salpicadas e malhadas. Quando Labão viu que só nascia listrada, salpicada e malhada, ele resolveu mudar o acordo. E ele disse para o Jacó: agora o que nascer branco vai ser teu. As malhadas, listradas e salpicadas serão minhas. E aí o Jacó não punha as varas, e só nascia ovelha branca. E assim o Jacó se enriqueceu muito. Teve muitos rebanhos, servas, servos, camelos e jumentos. Meu querido, só consegue a bênção de Deus quem anda na companhia de Deus. Como é que eu ando na companhia de Deus? Quando eu trago no meu coração as palavras de Deus. Se você não ler a Bíblia, não tirar um tempo para ouvir a pregação, você fica vazio. A gente esquece muito fácil as coisas, principalmente as coisas de Deus, porque os cuidados do mundo, eles ocupam a nossa mente. Por esse motivo, nós temos que ler a Bíblia todos os dias, ao menos 2 ou 3 versículos, ou um salmo, um provérbio, parte do Evangelho, porque é dessa forma que Deus fala conosco. Quando a palavra saltar aos seus olhos e você entender, segure. Quando um problema surgir, pode ser a pior notícia, pode ser algo muito ruim, uma doença que para os médicos não tem cura, um problema que o homem não consegue solucionar. O que você deve fazer? Você tem a promessa de Deus. Você entra em oração e faz como Jacó fez. Coloca diante de Deus aquilo que um dia Ele prometeu para você. Ele vai cumprir. Você pode entrar diante de Deus e dizer: Deus, o Senhor me deu a tua palavra. O Senhor prometeu. Eu vim aqui para receber o que é meu. Aquilo que o Senhor prometeu. Como Jacó fez. Esaú vinha encontrá-lo com 400 homens armados. E ele não tinha como enfrentar. Só era ele de homem e os filhos eram pequenos e tinham as mulheres, o rebanho. Não tinha saída. Certamente Esaú ia matar todos eles. Mas Jacó invocou a Deus. Ele cobrou de Deus a solução, porque Deus lhe havia prometido. Meu irmãozinho, às vezes você tem orado e a sua oração não está resolvendo. Mas é porque você ainda não se colocou diante de Deus como Jacó fez. Você não colocou a sua fé em ação. Mesmo que a coisa esteja difícil e parece que não vai dar certo, você tem que segurar a promessa de que Deus lhe fez. Ah, mas Deus não me fez nenhuma promessa. Então você precisa ler a Bíblia, precisa ouvir a pregação com mais frequência e deixar Deus falar com você. E tem que segurar a promessa que Deus lhe fizer. Você não pode deixar Deus ir embora sem te abençoar. Jacó, quando viu o anjo de Deus ali, ele lutou com ele. Ele agarrou o anjo e falou: não vou deixar você ir embora enquanto você não me abençoar. Você tem que falar: eu não te deixo ir embora. Você sentiu a palavra? Ali está o anjo de Deus ali. É o porta-voz daquela mensagem. Está ali do seu lado. Deus está ali. Então você tem que fazer como Jacó fez. Você segura ele e fala: Deus, eu não te deixo ir embora. O Senhor disse para mim, a tua palavra falou comigo, eu entendi. Eu não quero saber de outra coisa. Eu não te deixo. O Senhor tem que cumprir. A promessa é tua. Quando Jacó lutou com Deus, aquilo ali para nós é simbólico. É para nos mostrar que nós temos que ser decididos e temos que perseverar na oração, naquilo que Deus prometeu. Por exemplo, se você não está conseguindo sobreviver com aquilo que você ganha, você tem que falar com Deus. Se o seu salário não dá para você viver bem, tem que falar com Deus. Porque Jesus falou que Ele veio para te dar vida abundante. Isso é uma promessa. Então, se você está doente, tem que falar com Deus também. Por quê? Porque a Escritura diz que Jesus levou a sua enfermidade.
Outro exemplo, se você não consegue encontrar a sua metade, tem que falar com Deus, porque foi Ele que disse, não é bom que o homem viva só. No caso, o homem e a mulher é a mesma coisa. Não é bom que o ser humano viva só. Então, seja qual for o problema, procure a promessa de Deus para você. Fale com Deus, porque Ele prometeu. Então você fala para Ele, eu não vou te deixar enquanto o Senhor não me abençoar. Deus prometeu, não te deixarei, nem te desampararei. Essa é a promessa dele para nós. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra. Senhor, muitos dos que estão me assistindo precisam do cumprimento dessa palavra. Tem gente, meu Deus, que ainda não recebeu sequer uma promessa tua. Mas não recebeu porque também não tem buscado. A tua palavra diz que todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra, e ao que bate, a porta lhe é aberta. Pai, nós precisamos vê-lo em ação. Deus, o teu povo precisa conhecer o poder das tuas palavras. Cada um dos que estão me ouvindo precisa da manifestação do teu poder na sua vida. E Deus, eu oro agora por aqueles que me assistem e que pediram a minha oração. Pessoas que estão passando por problemas, coisas insolúveis, coisas que para o homem é impossível. Mas nós sabemos que para o Senhor não existe nada impossível. Pois em nome de Jesus Cristo, eu repreendo a ação do diabo na vida dessa pessoa. E eu digo aos espíritos que têm enganado essa vida, pega o que é teu, bata em retirada, saia agora, acabou a sua operação nessa vida. E eu estou abençoando essa pessoa em nome de Jesus. E agora, no nome de Jesus, eu te ordeno, Satanás, saia, vá embora e desapareça com a tua dor, com a tua inflamação, com a tua infecção, com o teu caroço, com o teu tumor. Pega o teu câncer, vai embora com a tua leucemia, com a tua diabetes, com o colesterol, em nome de Jesus. Pega a tua artrite, artrose, osteoporose, o teu mal no estômago, nos intestinos, no útero, nas trompas, nos ovários, na próstata, na bexiga, nos rins, no fígado, onde quer que você esteja atuando. Eu te mando em nome de Jesus, sai e não volte mais. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, venha sobre esta pessoa que está orando comigo. Desça sobre ela o teu poder. Acampe os teus anjos ao redor dela. Eu declaro que todos que oraram comigo estão abençoados para a tua glória. Amém.